Olá, pessoal do Saúde em Evidência, tudo bem? Estamos de volta com o podcast, né? E hoje, né, a gente está no formato diferente. Hoje eu tô sozinho aqui, né? Primeira ou segunda vez que a gente faz esse projeto dessa forma. E como essa semana a gente está trazendo muitas pessoas da enfermagem, hoje o assunto a gente já trabalhou aqui, mas hoje vai dar um plus a mais, que a gente está unindo a prática, a técnica e está unindo a gestão em urgência e emergência. Pessoal, é para vocês prestarem atenção, né? Eu vou colocar esse corte aqui, vocês fazerem perguntas para tirar todas as dúvidas sobre urgência e emergência, que a gente trouxe as pessoas certas aqui. Muito bem-vinda, Sânia, enfermeira Sânia, enfermeira Patrícia, seja bem-vinda ao nosso podcast do Saúde em Evidência. E eu quero deixar espaço aqui, né, para você, Patrícia, Sânia, da carreira de vocês, né, porque a gente tem muitos alunos, né, que são seguidores nossos, pessoas que nem são alunas, que querem fazer o curso de enfermagem e precisam entender ali para chegar onde vocês chegaram, né? Então, um dos objetivos do Saúde em Evidência é trazer isso, além de trazer os destaques na área da saúde, né? Eu brinco sempre, todo mundo briga comigo, mas chega de ficar mostrando só Neymar, Anitta, na internet, né? A gente tem que mostrar os destaques também da saúde. Então, gostaria que vocês, pode começar por você, né, Sânia? Falar um pouquinho sobre a sua história, a trajetória, a sua carreira, como que você começou? Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês na Saúde e Evidência. Fico honrada, né, em ver a saúde como um todo sendo apresentada, né, nas redes sociais, tendo a oportunidade de entrar em todas as casas, né, e poder trazer essa orientação tanto para os profissionais como também para toda a população. Eu sou enfermeira Sânia, né, atuo na área de urgência e emergência, mas já atuei também em outras áreas. Já sou enfermeira há 24 anos, né? Gosto muito de ser enfermeira, tenho a honra, né, de atuar nessa categoria e poder atuar nessa equipe multidisciplinar da saúde. Tenho experiência na implantação do SAMU Goiânia. Em 2004, quando foi implantar o SAMU Goiânia, eu fui uma das primeiras enfermeiras a compor a equipe do SAMU Goiânia. Eu era do plantão diurno, a Patrícia, minha colega, era enfermeira do plantão noturno, né? E, além disso, nós temos a experiência da implantação das urgências e emergências da Prefeitura de Goiânia. Mas não atuei só na área de urgência e emergência. Também já fui enfermeira da Estratégia Saúde da Família, em Aparecida de Goiânia, lá no setor Jardim Bela Vista, onde já fiz vários trabalhos com a população, trabalho de prevenção, de orientação. Lá nós tínhamos caminhada da terceira idade, tínhamos baile da terceira idade, várias rodas de conversa e palestras, né, preventivas, tanto para a população idosa, como também para gestantes, também para adolescentes. Atuei também no SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, atuando então na visita domiciliar, cuidando daqueles pacientes que estavam então necessitando de assistência à saúde em casa, que faz parte do programa Melhor em Casa do Ministério da Saúde. Então, tem uma caminhada a qual eu sou apaixonada, né? Uma trajetória a qual eu sou apaixonada, tenho muito orgulho, né, do que fui, né, e do que ainda sou, enfermeira atuante da assistência, né, e que também tive a oportunidade de atuar na gestão. Então, na Prefeitura de Goiânia, né, atuei junto à minha querida chefinha, Patrícia, né, nossa colega enfermeira, também nossa referência. Então, atuei na coordenação da urgência, onde nós implantamos serviços ímpares, né, para a população. E lá eu pude perceber que é exatamente atuando na gestão e na política que podemos realmente trazer transformações e um diferencial muito grande para a população. Sim. Porque na coordenação da urgência, nós construímos vários programas importantes para a população. E um deles, né, que eu fiz parte, eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte dele, foi o CRATFEC, que era o serviço de atenção às feridas crônicas, né? Então, existiam pessoas, né, que tinham feridas crônicas e que não tinham um local de referência para tratar. Então, a urgência e emergência passou a tratá-los dentro da urgência e emergência. E só quem tem uma pessoa da família ou passou por isso sabe a dificuldade que é, né? O Sânia. Bom, fantástico, uma maravilha, assim, seu currículo
de encher os olhos, né? E assim, serve de exemplo, mais uma vez eu repito, serve de exemplo para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Esse é um dos objetivos do Saúde em Evidência. E eu estou vendo que é a dupla dinâmica. A Patrícia está caladinha até agora, né, Patrícia? Mas conta aí a sua história também. Então, Alex, muito obrigada pelo convite, né? Fico muito lisonjeada em estar aqui nessa tarde com vocês e principalmente com a Sani, para falar um pouquinho da nossa caminhada, né? E muito legal essa história de saúde em evidência. E a gente tem vários espaços, várias maneiras de atuar, né, na saúde da população. Desde o nascer, desde a assistência a isso, desde a produção de ensino, de pesquisa, e uma área que é a minha área, que é a gestão, né? Quando a gente é responsável por muito mais do que uma vida. Nós temos a vida de uma população na mão, a tomada de decisão certeira que vai impactar em várias vidas. E é muito interessante o quanto a enfermagem tem ocupado esses espaços na gestão, né? Eu fiz parte muitos anos dentro do município de Goiânia, nesse cenário como gestora. A gente tem muitos caminhos. E um dos caminhos mais importantes que eu vivenciei dentro da gestão foi a implantação da Política Nacional de Humanização. Quando a gente falava humanizar a assistência, né? O que é humanizar? E tem uma coisa que fala na Política Nacional de Humanização que é muito legal, que é o grande ápice, quer dizer, é uma política ético-estético, né, e clínica. Ela faz a parte da assistência, mas ela tem muito dessa parte da ética, da estética, daquilo que é o conforto, daquilo que é importante para que as pessoas sejam acolhidas e atendidas de forma melhor, né? Durante esse tempo, são várias enfermeiras que surgiram de mim, né? Surgiram enfermeiras gestoras, enfermeiras assistencialistas, enfermeiras da urgência e emergência. E quando a Sani diz assim, eu trabalhei com ela no primeiro plantão, quando o SAMU nasceu, eu penso assim, eu montei a primeira ambulância que rodou dentro do município de Goiânia. Isso em que ano? 2004. 2004, né? Naquela época, a gente passou pela primeira formação, que veio do Rio Grande do Sul, a gente montou a primeira caixinha, a gente foi para a primeira casa. Então, fizemos uma caminhada, né? Todas essas áreas são as minhas paixões. Eu digo que eu sou apaixonada pela urgência e emergência, mas sou apaixonadíssima pela estratégia de saúde da família, sou apaixonadíssima pelo centro cirúrgico, pela UTI e por várias áreas. O que é importante na enfermagem é a gente utilizar aquilo que é evidente, aquilo que é científico, porque a enfermagem não é só arte, não é só amor. Enfermagem é ciência. Ciência em evidência. Diariamente precisa correr nas nossas veias. Não se faz enfermagem só com amor. Não se faz enfermagem sem muito estudo. E a gente precisa investir muito em cada área que a gente está. Perfeito, Patrícia. Eu concordo perfeitamente. Vou mais longe. Eu acho que não existe saúde, né, sem ciência, né? Não existe saúde sem preparo. E os nossos profissionais, a gente estava até conversando aqui em off, né? Há um consenso em que a gente evoluiu muito nesses últimos anos. Quando eu falo a saúde multidisciplinar de uma forma geral e até os médicos. Houve uma evolução nesse período. Na questão de humanização, é claro, uma evolução. Na questão técnica, mas ainda há muito espaço para progredir. No espaço, no ambiente de vocês, da enfermagem, que são gestores por natureza, né? E dando um recado para quem está nos ouvindo, está nos vendo, uma hora dessa. Qual o caminho, né, dentro da enfermagem que é mais promissor nesse momento? Vocês têm com esse retrato, com esse recorte que vocês têm de toda a profissão, tem algum caminho que vocês acham, olha, esse caminho aqui é mais promissor para a enfermagem, esse aqui já não é? Ou não existe isso? Ainda está aberto para tudo? A enfermagem, ela nos proporciona um leque de opções. Então, o enfermeiro, ele tem possibilidade de atuar em várias áreas dentro da saúde. Então, desde a gestão e na assistência, nós temos várias possibilidades, várias ramificações a qual o enfermeiro ele pode se especializar e atuar. E isso é uma vantagem, né?
Eu creio Sim. que poucas categorias, né, oferecem essa ampla oportunidade. Tá mais fácil saber onde que não pode, né, enfermagem. Então, por exemplo, eu sou enfermeira da assistência, mas também sou enfermeira da docência, né? Então, a enfermagem me proporciona essa oportunidade de ser docente e também de ser da assistência, certo? Certo. Então, os colegas, eles podem usufruir dessas grandes possibilidades e oportunidades que a enfermagem oferece. O mercado ainda está aberto. O mercado ainda está aberto. Eu vejo, dessas amplas possibilidades. eu também sou professor, e assim, o que eu vejo muito é, aluno de enfermagem às vezes forma, já consegue emprego, né? Porque o mercado, ele é muito dinâmico. Qual que é o melhor caminho ali? É a experiência ou a formação ainda? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Ela ainda tem o seu peso, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, ainda tem um peso dentro da carreira A formação, ela é essencial. Da enfermagem. Né? Tanto a formação da graduação quanto a pós-graduação. Então, estudar, né, em todas as áreas da saúde, mas vou focar aqui mais na enfermagem, ela é um diferencial muito grande, né? Então, o profissional da enfermagem, ele precisa sempre estar buscando conhecimento, sempre estar buscando evidência científica, sempre estar fortalecendo seu conhecimento para que ele possa, então, estar mais fortalecido na hora de exercer a prática, né? Então, a prática, ela precisa ter como alicerce esse conhecimento científico a qual ele vai construir ao longo da sua carreira. Mas ele vai ter tempo, Patrícia, você que é gestora, Então, dentro da realidade. Gosta de números, né? E a gente precisa lembrar que a nossa pirâmide epidemiológica, ela está alterando. A nossa população vai envelhecer. E se a enfermagem deu uma esfriada, ela vai começar a esquentar. Porque em 2050 nós seremos 25% da população 60 mais. Nossa, isso é verdade. E se a gente vai ser 60 mais, eu espero estar saudável. Mas muita gente vai ainda precisar de cuidados. E lembrar que nós vamos ter 90 mais e 100 mais. A nossa população vai mudar a cara. E eu penso que o nosso leque de atuação, ele só vai ampliar. Porque a sociedade toma uma outra característica. Nós vamos ter idosos só e que vão precisar de cuidado. Nós vamos ter famílias que a cada hora que passa precisam mais estar produzindo e que não pode cuidar do seu idoso. Então, a enfermagem é que vai fazer esse papel. E aí, eu não digo a enfermagem, só a enfermagem do nível superior, o pós-graduado, o mestre, o doutor. É claro que nós vamos precisar dessas pessoas demais para qualificar a assistência, mas a base da enfermagem também vai ter muito espaço. Hoje, você já pode olhar, se você precisa de um cuidador, você não encontra. Se você precisa de alguém qualificado para cuidar de uma pessoa doente, está muito difícil. Então, eu penso que a enfermagem vai ter o seu pico de elevação novamente, tendo em vista a mudança do perfil da população. E o fato, Alex, é que a enfermagem, ela é essencial. Sim. Em todas as áreas da saúde, você pode perceber que é necessário ter o profissional da enfermagem. Então, somos essenciais. E se você quiser ver o caos na saúde, é você tirar o profissional da enfermagem daquele determinado setor. O profissional da enfermagem é quem chega no plantão, é quem organiza, é quem faz todos os protocolos acontecerem. Tanto que, quando o gestor quer que algo funcione, ele coloca na mão de quem, Patrícia? Da enfermagem, é claro. É da enfermagem. Né? Somos equipe multidisciplinar. Né? Nós trabalhamos com colegas de várias áreas, mas os mesmos colegas nos veem como liderança. Né? Então, geralmente, teve algum problema, ele pede para procurar quem? Procura o enfermeiro, para ele dar solução para essa determinada situação. Eu brinco assim, Alex, a saúde é um condomínio, o enfermeiro é o síndico. Né? É ele que vê aquilo que está faltando, é aquele que dá um empurrão no outro. O enfermeiro é essa pessoa que faz a liga. Né? E além de fazer assistência, ele faz a liga. Ele sabe fazer assistência, mas ele faz a liga. Então, a gente precisa, cada dia que passa, se preparar para isso. E é extremamente importante a formação, qualificando para que a gente faça cada dia mais a diferença. Agora, pensando assim, em campos de atuação, nós temos a estética, que está em alta, né? Nós temos a questão das casas de idosos, muitos enfermeiros se tornando empreendedores, né? Se tornando gestores e até proprietários de casas de idosos, né? Casas de acolhida, né? De melhor idade.
Nós temos enfermeiros atuantes aí na área da perícia, que é algo novo, né? A nossa categoria está entrando com excelência. Então, o campo de atuação ele é bem amplo. E a gente não pode deixar de lembrar a história da teleenfermagem. Como nós temos a telemedicina, é um caminho também que a gente precisa investir. Os enfermeiros ainda estão tímidos com relação a isso. Acho que as outras categorias também, a medicina não tem tanta força ainda como nos outros países com relação à telemedicina, e a enfermagem precisa começar a investir. Eu falo, quanto eu faço teleenfermagem da minha casa, de tantas pessoas que me perguntam, Patrícia, o que você acha disso? Estou sentindo isso, o que você entende? Qual seria o cuidado que eu posso fazer? E a gente precisa começar a investir. Mais do que isso, a nossa população produtiva não tem tempo. Hoje, se eu converso com uma mulher e convenço ela de que aquele sinal e sintoma pode ser um tratado, ele precisa ser visto pelo telefone ou pela rede, não pela rede social, mas por uma forma de teleenfermagem, é um caminho. Eu, Patrícia, nem sempre tenho tempo de ir procurar uma assistência, mas se eu tivesse uma enfermeira me ligando e me orientando, provavelmente eu faria algumas ações. Então, a gente tem muito campo para ser explorado nesta área. Com certeza, assim, é o que eu falo. Me dói muito a gente tá discutindo alguns temas, né, que em outros países são realidades, né? A gente tem muitos conceitos pré-concebidos que atrapalham muito a questão da saúde. E eu falo também que a saúde ela é feita de pessoas e tecnologia. Sim. Tecnologia em todos os sentidos, né? Procedimentos operacionais padrões são tecnologias, novas resoluções são tecnologias, não somente tecnologia eletrônica, como a gente pensa, mas ela também. Então, hoje o profissional, principalmente o profissional da saúde, ele vive nessa dicotomia entre a parte tecnológica e a parte humana da profissão. Na parte tecnológica, a gente vê que há uma falta de preparo, há um medo, né, dos profissionais. Quando fala em telemedicina, quando fala em acesso remoto, cirurgia robótica, há uma falta de conhecimento e um medo. E até a falta de formação. Mas o que eu me preocupo mais é o outro lado, o lado humano, né? Eu vejo a enfermagem e o setor público muitas vezes esquecendo esse lado. A enfermagem, a saúde e o setor público esquecendo esse lado. Por quê? A quantidade, não se tem, ou se existe, não se leva a sério, uma quantidade de procedimento por profissional. E você vê muitas vezes o profissional, você que trabalha na gestão, na linha de frente ali, com vários pacientes, e ali ele pode ter a maior tecnologia do mundo, com esse número de pacientes ele não vai conseguir trabalhar. E entra a parte de humanização. Quanto que os gestores, quanto que a profissão de enfermagem consegue olhar para esse lado, né? Do limite da pessoa humana. Uma das grandes preocupações da nossa categoria é o dimensionamento de profissionais. A gente sempre abre rodas de conversa, momentos de reflexões referente ao dimensionamento de profissionais. Infelizmente, atualmente, o Ministério do Trabalho, ele pontuou que o Conselho Regional de Enfermagem ele não tem a legalidade, né, a autoridade de multar ou de autuar uma instituição que não segue o dimensionamento de enfermagem. Que, nesse caso, o Conselho ele iria orientar. Uhum. E aí, nos traz essa preocupação. A preocupação não é quanto ao número de profissionais atuantes. A preocupação é quanto ao número de pacientes assistidos. Uhum. Porque aí nós estamos falando da segurança do paciente, né? A partir do momento que eu não tenho um número de profissionais adequado para aquele determinado número de pacientes, que é o que é possível atender bem, nós estamos colocando o paciente em risco. A segurança do paciente está em risco. E, ao mesmo tempo, a categoria já discute que, embora a Justiça do Trabalho traga essa questão pontuando que o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, ele só tem a possibilidade de atuar na orientação,
Aí nós abrimos a discussão para a vigilância sanitária, né? Porque quando você fala em vigilância sanitária, nós estamos falando de uma instituição que precisa olhar para o dimensionamento de profissional e de número de pacientes assistidos pela segurança do paciente. Então, é preciso fazer essa parceria, né, dos conselhos da saúde como um todo, juntamente com a vigilância sanitária, para que possa buscar o caminho legal, né, de fazer com que as instituições possam sempre prezar pela segurança do paciente. Eu acho isso fantástico. Eu acho que a vigilância sanitária tinha que realmente abrem-se tantas consultas, né? E isso é uma coisa que impacta a gente que está na prática ali, a vida, que é o nosso principal objetivo, né? Às vezes o profissional, sem falar que o profissional trabalha eu sou da área da saúde, a época que eu trabalhei menos foi em 2 empregos, né? Isso cobra-se um preço, né? Às vezes a gente vê um vereador, um deputado pegando o seu celular, invadindo uma instituição e cobrando, às vezes, um profissional que está ali no repouso. Eu sei que tem uns excessos, mas na maioria das vezes que a gente vê, é assim, o plantonista, por exemplo, não pode dormir, não pode tirar o seu descanso. Isso é um contrassenso tão grande, na minha opinião, não sei se é na opinião de vocês, porque eu gostaria que meu filho fosse atendido por um médico que dormiu um período grande, vai atendê-lo tranquilo, do que aquele que insone, que vira ali com vários pacientes. O enfermeiro, a mesma forma, né? Isso é pouco debatido, né? Quase não existe esse debate na nossa área. Entre os excessos, né, que você pontuou, nós precisamos destacar os excessos também por esses profissionais políticos, esses candidatos políticos que invadem as unidades de saúde, muitas vezes para poder fazer um merchan. Sim. Eles não querem solução, porque solução é isso aqui, ó, é sentar na mesa com o gestor, né, e criar protocolos, criar leis que realmente venham proteger a população, favorecer a população. Então, no momento que eu assisto no meu celular um político que invade uma escola, uma unidade de saúde, eu já gosto muito de buscar assim, o que ele fez pela saúde, o que ele realmente já fez durante o mandato dele, quais foram os projetos relacionados à saúde que ele realmente fez para melhorar a assistência da saúde para a população. E, normalmente, o que a gente encontra? Pessoas que não tiveram trajetória, que não construíram nada durante a sua gestão, e agora, no momento de ganhar voto, ele começa a invadir os locais, querendo dizer que não funciona devido à culpa do profissional, né? O serviço não funciona não é por causa da culpa do profissional. O serviço não funciona por causa da gestão. Antes do profissional existe um gestor. Um bom gestor é um bom serviço executado, né? Se existe falha no gestor, existe falha no serviço executado. Então, é preciso a gente ter essa análise crítica, na minha opinião, né? E eu tento exercer isso, é buscar o que o candidato realmente vem fazendo, né? Para a população em geral. Perfeito, eu concordo plenamente. E assim, a gente fala o SUS é maravilhoso, né? Fantástico, é perfeito como projeto, né, como projeto de país, só que todo mundo fala mal do SUS. Todo mundo chega ali uma hora, vai falar mal do SUS. Eu acho um absurdo, não sei quanto a vocês, porque assim, é difícil você encontrar um país onde você tem tanto acesso à saúde, né? Poderia ser melhor, se a gente evoluir, mas o caminho da evolução passa por isso. E eu tenho uma opinião de que um dos pontos que o SUS pode evoluir é a gestão chegar aos profissionais que eu falo da multidisciplinaridade, né? Enfermagem, farmácia, porque são os que põem a mão na massa, entende, né? Aqui, se a gente somar o tempo de experiência dessa mesa, sim, meio certo. Dá tempo, né? Isso tem que servir para alguma coisa. Existem poucos gestores, eu falo em alto escalão na área da saúde, por quê? Então, essa situação ela é bem interessante porque a gente foi aprendendo fazendo. Aqui na Universidade Federal eu fui a primeira gestora a fazer um mestrado na área de gestão. Depois de mim vieram algumas pessoas na Universidade Federal dentro do curso de enfermagem. Mas não é visto como um aspecto que pode ser espaço. Até porque a gestão ela tem muito esse caráter político partidário. E um gestor tomar uma decisão de que a gestão será
totalmente técnica, isso é bastante raso. Difícil, né? Difícil. Porém, eu digo para você que, assim, bons gestores despontaram, né? E aí eu poderia enumerar para você gestores médicos que hoje nasceram desse mesmo lugar onde a gente bebeu água, que hoje viraram secretários de saúde, né? Nós temos o secretário de saúde de Aparecida de Goiânia, que é uma pessoa que caminhou pela formação na gestão. Hoje o nosso subsecretário estadual de saúde é um enfermeiro gestor que fez a formação em gestão. Qual o nome mestre, dele? O Dr. Luciano, é enfermeiro, mestre em gestão, nós bebemos da mesma água. Tivemos outros que dirigiu Santa Casa, né? Tivemos nutricionistas que também passaram, a Maria Cláudia Honorato, que passou também pelo mestrado em gestão. Então, nós caminhamos por esse caminho. Hoje, o presidente do CRM Goiás, Dr. Rafael Martinez, também bebeu da mesma água que nós. Então, nós somos um grupo que esteve no mesmo guarda-chuva de mestrado em gestão. Rafael, eu, Luciano, Alessandro, Maria Cláudia, que fomos gestores aqui no estado de Goiás. E eu tenho certeza que fora aqui no Brasil também tem pessoas que passaram por esse mesmo caminho, que beberam da água da Universidade Federal de Goiás na área de gestão. E, assim, várias pessoas que a gente pode enumerar. Porém, é um leque menor, né? Porque a gente precisa não só ser gestor da clínica. Eu sei clínica, eu sei ser enfermeira, mas esse investimento na área de gestão, ele tem também que ter um gostinho, um pezinho lá nessa coisa, porque ele é mais lento. Eu, quando sou enfermeira lá no SAMU, a gente chega, reanima, deu ou não deu, terminou o caso aqui. O nosso não, ele é um caso de namoro lento, a gente vai, discute uma política, volta, até você conseguir implantar e implementar uma ação, é lento, porque você precisa ser um negociador. Né? Não adianta eu dizer, olha, vamos implementar isso daqui, que a gente precisa dimensionar esse quantitativo de enfermagem, se a gente não pensa no dinheiro, né? Naquilo que a gente tem que é possível, a gente precisa dividir o bolo entre várias categorias. Quando você está lá como gestão, você não pode olhar só para a sua categoria, né? É muito mais amplo e é algo, às vezes, com mais limitações para que o profissional atue, mas é uma área. Perfeito. E assim, a gente está falando bastante de gestão, né? Nesses últimos anos, eu trouxe nos últimos episódios, o enfermeiro, a gente falou de gestão, médico, a gente falou de gestão, todo mundo, toda a área está voltada. Eu acho que isso é muito legal, porque por muito tempo nós da saúde não olhamos para esse lado como gestores, né? Eu vejo isso que você falou crescendo ultimamente. Mas vamos falar um pouquinho da urgência e emergência, né? Porque é a parte onde a Saúde e Evidência faz aquele serviço público, né? Eu tenho a fama aqui no Saúde e Evidência de ser hipocondríaco, mas não, vou contar um segredo aqui. Até o Jeff, que não está aqui hoje, né? Ele brinca muito comigo. Eu morro de medo de morrer. Vou contar um segredo. Se você me ver dentro de um caixão, eu tô ali, mas estou contrariado. Oh, meu Deus. Eu tenho medo de morrer, eu gosto mais de viver. E ultimamente eu tô vendo algumas pessoas, você vê notícias, né, da pessoa morrer de uma forma que eu tenho mais medo ainda, que é morrer engasgado. Gente, tanto de notícia que a gente está vendo sobre isso. Minha pergunta é, o que está acontecendo? Né? Porque antigamente, será que é porque está tendo mais acesso à internet? Tudo bem, mas aumentou o número, sim. Será que o que está acontecendo para tantos casos de engasgo? Então, eu acho que você tocou no ponto certo, né? O número de pessoas vítimas de engasgo, eu creio que não aumentou, ele se tornou mais evidente. Né? As redes sociais nos possibilitou ter acesso às notícias que antes, né, na via de televisão, não era tão transmitido, né? Então, assim, vítimas de engasgo sempre houve, sempre foi constante e, infelizmente, muitas evoluem a óbito. E, geralmente, evolui a óbito porque quem está do lado não sabe socorrer ou o indivíduo não sabe prestar o auto-socorro. Então, é muito importante nós abordarmos esse assunto, né, e dizer para a população que é preciso agir e é preciso agir rápido. Nós temos 1 minuto para agir.
né? E nesse 1 minuto nós precisamos agir com consciência. A janela de ação é de apenas 1 minuto. É de apenas 1 minuto. Então, supondo que você está em um local sozinho, e já aconteceu, né? Eu, como enfermeira do SEAT, Corpo de Bombeiro, como enfermeira também do SAMU, já fui até domicílios socorrer pessoas que teve autoengasgo e estavam sozinhas. Estavam sozinhas e, devido à obstrução das vias aéreas, não conseguia falar e não conseguia respirar. Então, como que essa pessoa vai se autossocorrer? Ela não consegue ligar para pedir socorro, né? É impossível ela pegar um telefone e ligar, porque não sai o som. Porque para o som sair, é necessário sair o ar. E se está obstruído, então nós não temos nem, né, o processo de troca gasosa da respiração e nem a fala. Então ela não consegue pedir um socorro. E ela está sozinha. Como que ela vai agir? Então é preciso ela fazer as manobras de autodesengasgo. Se ela está no local que é possível ela sair desse local e tentar, né, pedir o socorro, mostrar que ela está engasgada, é positivo. É uma possibilidade, então, né? Se eu estou em casa, mas eu tenho aqui a possibilidade de sair, vizinhos, né? Ou familiares que estão ali no quintal, e eu mostrar que eu estou engasgada e mostrando que eu preciso de ajuda, é uma possibilidade. Mas e se não tiver ninguém? Então, supondo que você mora num prédio, você está no apartamento, seu vizinho viajou e você teria que descer no elevador para pedir um socorro. Então, existe, né, como alternativa a possibilidade do autodesengasgo, que é pressionar essa parte superior do abdômen. Perfeito. Mas pressionar em quê? Porque se eu pressiono com a minha própria mão, eu tenho autodefesa, né? Então, meu sistema nervoso central, ele faz autodefesa e eu não consigo pressionar ao ponto de fazer uma pressão que faça com que o objeto venha a ser expelido. Então, eu preciso utilizar o encosto da cadeira. Certo. Então, eu preciso... Você vai falando aí, a gente vai pôr o vídeo embaixo e vai mostrar como que é, porque é muito importante a gente mostrar isso. Pode continuar. Isso, excelente. Então, eu preciso posicionar a cadeira em um local firme, né, para que ela não venha a escorregar. Então, ela tem que ficar firme. Então, geralmente, a gente orienta a posicionar em uma parede. E é preciso lançar essa parte superior no encosto da cadeira, para que possa, então, fazer uma pressão e conseguir com que o objeto venha a ser expelido, né? Então, são possibilidades, né, de pedir o socorro, além do indivíduo sair, pedir o socorro, ele ter essa possibilidade da manobra de autodesengasgo. Perfeito. Assim, eu brinquei, é lógico, né, com esse assunto, mas é muito sério, né? É muito sério. Eu acho que esse treinamento para a população, do básico da urgência e emergência, eu sei que tem alguns programas, né? Mas tinha que ser mais intensificado, né? Hoje as escolas têm uma legislação, parece que é Lei Lucas. Lei Lucas. Lei Lucas, que é obrigatório, é feito nas escolas, é padronizado nas escolas esse ensinamento? Inclusive, a gente no município de Goiânia, nós fizemos até o protocolo em conjunto, a coordenação de urgência, junto com a Secretaria Municipal de Educação. A gente precisa manter a capacitação frequente dos profissionais. E aí é outro caminho da enfermagem, é outro espaço que a gente tem, inclusive, de estar atuando junto à educação, junto às escolas, junto à capacitação de mães, de professores, de coordenadores, né, para que a gente possa ensinar essas manobras. Mas não é um programa nacional? Então, a Lei Lucas, ela é uma lei nacional. A lei, sim. Ela é uma lei, mas não tem ela é uma lei federal. único. Não existe um programa único. É uma lei federal onde uma mãe lutou muito, né, para que fosse implantada essa lei, aprovada essa lei, exatamente porque o filho dela, que estava no ambiente escolar, teve obstrução das vias aéreas, ele engasgou e, infelizmente, ninguém da escola conseguiu socorrer essa criança. Acionaram o serviço de emergência, mas até o serviço de emergência chegar, aquele 1 minuto que eu te falei, já tinha passado e, infelizmente, a criança evoluiu a óbito. E, assim, na minha trajetória, eu tenho um caso que eu socorri, trabalhando no Corpo de Bombeiro, que foi um rapaz que chegou do serviço, ele trabalhava no noturno, ele passou, comprou uma carne e pediu para a mãe fazer a carne para ele e foi dormir. E era jogo do Brasil, era o final da Copa do Mundo. Nossa. E o que aconteceu? A mãe fez a carne, acordou e ele foi assistir o jogo. E a mãe contava para nós que na hora do gol, ele foi gritar gol e obstruiu as vias aéreas com aquele pedaço da carne. A mãe saiu na rua, ela gritava por socorro. Mas os vizinhos depois contavam o quê? Que achava que ela estava gritando por causa do gol do jogo. E aí ninguém socorreu. Até que alguém percebeu o desespero da mãe, ligou e nós chegamos. Aí, infelizmente, ele faleceu, ele veio a óbito. Nós estamos falando de um homem na sua
autoatividade produtiva. Era um homem de 35 anos de idade, que veio a óbito porque engasgou com um pedaço de carne. Então, não é incomum. Acontece muito, de pessoas terem obstrução de vias aéreas. E é importante dizer, né? Se você teve essa obstrução e você está sozinho, não tente beber água. Não tente bater nas costas, né? É importante você fazer a manobra de autodesengasgo. Ou você vai para um local para mostrar para as pessoas que você está engasgado. E aí o ideal é que as pessoas saibam executar essa manobra para poder fazer o desengasgo. Ou você precisa fazer esse movimento da cadeira que nós vamos estar mostrando aí no vídeo. E vamos mostrar no vídeo também a manobra, né? Que mudou recentemente, né? Isso. Tinha um padrão e mudou. Você pode falar um pouquinho dessa manobra? A gente vai mostrar no vídeo. Sim. Aqui. Isso. Nós temos a manobra, né, de desengasgo, a qual depois nós vamos estar mostrando, né, que houve mudanças, porque as mudanças... Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque lembrei de um fato aqui que saiu até de um caso de uma pessoa que virou a menina de cabeça para baixo, acho que bateu e teve sucesso, mas não é por aí, né? Mas foi por muita sorte. Muita sorte. Eu cheguei a ver esse vídeo. Sim. E aí nós que somos profissionais da saúde, a gente já vê além, né? O risco além, né? Sim. Então, assim, a pessoa teve obstrução das vias aéreas e o rapaz, quando percebeu, a sorte é que era uma mulher magra, ele pegou essa mulher, virou de cabeça para baixo, sacudiu e conseguiu. Né, a desobstrução das vias aéreas. Mas imagina se essa mulher tivesse caído no chão. Nós teríamos uma obstrução de vias aéreas e um TCE, um traumatismo crânioencefálico. Entendeu? Então, é preciso socorrer, mas é preciso socorrer com técnica e com segurança. Porque o limiar, né, entre a vida e a morte, ele é muito tênue, é muito fino, né? Então, assim, ele realmente pode ocorrer e pode ocorrer uma tragédia. Então, nesse sentido, que a gente pode ter uma comparação também, trabalhando no Corpo de Bombeiro, nós tivemos um indivíduo que teve obstrução das vias aéreas, era uma obra. Ele teve obstrução das vias aéreas durante o almoço. E aí o colega percebeu que ele estava com as vias aéreas obstruídas e foi socorrê-lo. Mas não socorreu com técnica. Ele pegou uma pá e deu uma pasada nas costas do colega. Foi pá! E diferente dessa moça, que o rapaz virou de cabeça para baixo, e ele conseguiu, porque ela era magra. Sim. Ele conseguiu a desobstrução e ele era forte. E ela não caiu no chão. Esse colega que levou a pasada nas costas, ele veio a óbito por traumatismo pulmonar. Nossa. Além de não desobstruir, provocou um trauma grave e esse indivíduo veio a óbito. Então, é preciso socorrer, mas é preciso socorrer com técnica. Então, assim, abordar esse tema aqui no seu programa é de grande responsabilidade com a população, né? Para que a população realmente possa assistir, possa aprender a técnica correta de socorrer, porque vai fazer diferença. Nós podemos fazer diferença tirando o indivíduo de um risco iminente de morte. Mas, para isso, é preciso executar a técnica adequada. Então, tinha que ser realmente uma política nacional, tinha que ser um olhar... Eu vejo isso todo dia, né? Assim, até pelo esse medo que eu tenho. E eu vejo também que as empresas, né, tinham que ter mais atenção para isso. Você vê, foi numa obra, eu não sei se é uma obra privada ou não, mas eu não sei se isso está chegando nas empresas. Mas a urgência e a emergência vai além disso, né? Qual outro tipo de acidente, de problema que pode acontecer, Sani e Patrícia, e que um conhecimento, um treinamento poderia fazer a diferença? Nós temos uma situação que também é muito corriqueira, que ocorre constantemente dentro do lar, que é a parada cardiorrespiratória. E a parada cardiorrespiratória, ela não ocorre somente com o idoso. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu não preciso aprender as manobras de reanimação cardiopulmonar porque eu não tenho idoso na minha família. Sim, nós precisamos aprender porque indivíduos jovens também são vítimas de parada cardiorrespiratória. E o que pode levar a uma parada cardiorrespiratória? Em situações, né? Então, pessoas que têm uma patologia cardíaca, sim, mas também indivíduos que apresentam um efeito colateral de uma medicação, né? Também pode levar a uma parada cardiorrespiratória. Indivíduos que fazem uso de produtos que vão causar uma excitação, álcool, droga, né? Então, são vários os produtos que podem levar o indivíduo a uma parada cardiorrespiratória. Então, nós precisamos aprender também as manobras de reanimação cardiopulmonar para nós socorrermos. Eu não sei se você viu recentemente em Goiânia, durante a Copa também, né? Nós tínhamos várias pessoas assistindo a Copa em um ambiente público. E aí, de repente, um indivíduo de aproximadamente 60 anos caiu. Ficou inconsciente. As pessoas chamaram, ele não respondia.
E aí, ainda bem que tinha alguém ali dentro, né, daquele grupo que fez o certo. Ele ligou para o número 192. E quando ele ligou para o 192, a médica Nájila, né, estava fazendo a regulação dele e percebeu que aquele indivíduo estava em parada cardiorrespiratória quando o solicitante disse: doutor, ele está ficando roxo. Imediatamente a médica fez videochamada e começou a ensinar as manobras. E o solicitante dizia: doutor, eu não consigo, eu não sei fazer reanimação cardiopulmonar, eu não sei fazer massagem cardíaca. E a médica falou: não, vamos que eu vou te ensinar, você é a melhor chance. Você é a melhor chance para ele sobreviver. Então eu vou te ensinando, mas a ambulância está indo. Né? Então a gente precisa considerar que a ambulância tem o seu tempo de deslocamento. Sim, né? Ela existe o tempo de deslocamento. Só que tempo é cérebro. Em parada cardiorrespiratória, nós estamos dizendo que a cada minuto que esse indivíduo não tem essa massagem cardíaca externa, essa possibilidade de continuar circulando o sangue, levando oxigênio para o cérebro, nós estamos falando de lesões cerebrais. O cérebro, a célula do cérebro, ela não armazena nem oxigênio e nem glicose. Então, é preciso o quê? Circulação, para levar oxigênio e glicose. Ah, mas o indivíduo teve uma parada cardíaca. Mas o oxigênio ele não acaba de uma vez no sangue. Então, eu preciso fazer as manobras, as compressões cardíacas, né, conhecida como massagem cardíaca, para continuar oferecendo circulação para o cérebro e possibilitar, então, que quando o socorro chegar, ele seja realmente efetivo. E enquanto enfermeira, tanto do serviço de urgência e emergência do SAMU, como também do CIAT, que é o Corpo de Bombeiro, eu já vivenciei várias situações a qual, quando nós chegávamos e tinha alguém fazendo a massagem cardíaca, na primeira administração da adrenalina, em uma única ampola, o paciente voltava. Por quê? Porque não interrompeu a circulação. Externamente, aquele indivíduo estava sendo a melhor opção para aquela vítima, oferecendo as compressões cardíacas e fazendo com que a circulação continuasse, com que a circulação não fosse interrompida. Portanto, as células cerebrais continuavam recebendo oxigênio e glicose. E aí, a gente administrava a adrenalina e rapidamente aquele indivíduo retornava. Então, para o nosso público, que também tem pessoas que não são da área da saúde, entender o objetivo principal das compressões cardíacas, ou a massagem, né, popularmente dita, é manter o fluxo sanguíneo por pressão. Sim, então, aquela pressão que você faz vai pressionar o coração e fazer uma circulação. Isso. Então, por isso que é mais importante a compressão, e hoje em dia não se faz tanto a famosa respiração boca a boca, né, que foi apregoada aí durante muitos anos. É mais ou menos por aí? A American Heart Association ela não recomenda a ventilação boca a boca, exatamente devido ao risco que você tem de contaminação, mas também o fato de não ser efetivo, porque quando você tinha ventilação boca a boca, existiam pessoas que ao invés de soprar, chupava, entendeu? Sim. Então não era muito efetivo. Então ela orienta que foque nas compressões cardíacas até a chegada do serviço de urgência e emergência, certo? Então se você realiza as compressões cardíacas, através dessas compressões externas, o fluxo sanguíneo ainda vai, né, estar ocorrendo e, portanto, vai estar nutrindo as células de oxigênio e glicose. Perfeito. Mas eu tenho outra pergunta. A gente vê as compressões, parece que não é uma coisa... É um movimento que exige bastante energia, não é isso? Sim. Porque às vezes você fala, a pessoa fica com medo, né, de fazer a compressão e fica aquela coisa ali. Isso eu acho que não vai adiantar. Se tiver mais de uma pessoa, é bom fazer o revezamento para não cansar e manter esse ritmo ou não? As compressões cardíacas, ela exige técnica. E é possível qualquer indivíduo aprender essa técnica. Não é necessário ser da área da saúde. Qualquer indivíduo pode aprender a técnica de compressões cardíacas. E acredite, uma criança pode efetuar compressões cardíacas efetivas no pai que é vítima de uma parada cardiorrespiratória. Então, é preciso o quê? A técnica adequada. E a técnica adequada, nós vamos sobrepor o nosso tronco ao tronco da vítima. É importante os braços ficarem esticados, então o cotovelo ele não pode dobrar, certo? É importante posicionar no local adequado, né? Então, nós precisamos colocar essa região que é chamada de hipoternar da mão, que é essa região dura da mão, certo? No meio do externo. Então, o externo ele está aqui no meio. Então, entre os mamilos, certo? Nessa região mediana do externo, é que nós vamos, então, posicionar e fazer a compressão. E essa compressão, ela precisa ter ritmo. Ela precisa ter ritmo. E por que que o meu tronco tem que sobrepor o tronco da vítima? Porque a compressão cardíaca, ela não é força, ela é técnica.
É o meu peso corporal que vai, né, fazer a pressão adequada e fazer com que o esternum movimente 5 centímetros. Ele precisa comprimir 5 centímetros e precisa possibilitar o retorno para que, então, ela seja efetiva. Tem até uma, não sei se é sério, uma brincadeira, né? Uma música do Bee Gees. Ela é verdadeira, ela mostra o ritmo. Que tem aquele ritmo mesmo. Ela né? mostra o ritmo. Então, além de tudo, tem que ser no ritmo. Nós mostramos técnica. a música também durante os treinamentos para mostrar que é o ritmo, né? Sim. Então, o ritmo, eu costumo dizer muito assim, no número você comprime, no I você solta. Então, tem que ser 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6. Então, ela tem que ter o ritmo, porque eu preciso de uma frequência de 120 batimentos por minuto. Quer dizer, é uma coisa simples, mas tem a técnica, né? Qualquer um pode fazer, mas tem aquela técnica certa. Qual que foi, assim, agora a título de curiosidade, um caso que você teve onde o paciente ficou mais tempo em parada e vocês conseguiram reverter? Vocês conseguem lembrar assim? Normalmente, uma reanimação cardiopulmonar, né, a gente investe no paciente em torno de 40 minutos. Mas, principalmente quando é criança, a equipe acaba se dedicando mais. Então, acontece muitas vezes ficar 1 hora e meia, né, até a gente avaliar e perceber se existe possibilidade ainda de continuar investindo ou não. A constatação do óbito ela é feita pelo profissional médico. Então, durante esse procedimento de reanimação cardiopulmonar, o médico também vai avaliando as respostas, principalmente a avaliação pupilar, né, para ver se está tendo as pupilas fotorreagentes e perceber, então, se o paciente tem possibilidade ainda de retorno ou não. Lógico que leve-se em consideração a idade, as patologias que esse paciente tem, né? Quando é indivíduo jovem, ele tem maior chance de reverter essa parada cardiorrespiratória. E aí, portanto, a gente acaba investindo mais. Mas o fato qual foi o tempo que esse indivíduo demorou para receber os primeiros socorros. Isso é crucial para a decisão. Infelizmente, há pouco tempo, a mãe de um amigo meu faleceu. E quando ele me ligou contando que ele estava indo para Caldas Novas, quando a mãe dele teve mal súbito no carro, e ele virou o carro e voltou para Goiânia. No virar o carro e tentar buscar o socorro, o que aconteceu? Ele demorou mais de 30 minutos até chegar numa unidade de saúde. Quando ela chegou na unidade de saúde, infelizmente, ela já era incompatível com a vida. Porque ali já era um estado, provavelmente, de morte cerebral. A equipe investiu, ela retornou, mas depois, com os exames, constatou a morte cerebral. E aí, infelizmente, ela faleceu, né? Então, é importante a população entender que não adianta sair de qualquer jeito de casa, coloca no carro e sai correndo. É melhor você ligar para o serviço de emergência. Então, liga para o número 192, porque lá existe um médico regulador, certo? E esse médico regulador, ele vai te orientar e vai mandar o socorro até... É a próxima pergunta que eu ia fazer. Uma situação hipotética, por exemplo. Uma pessoa está trafegando em algum lugar, acontece um acidente, pode ser com ele ou não. Vamos supor, um motoqueiro ali. Essa pessoa cai e ele constata que está em parada. Então, ele não deve começar um procedimento de reanimação antes de ligar para o 192. Alex, em toda e qualquer situação de urgência e emergência que você vai socorrer, a primeira coisa é ligar para o 192. Sabe aquele ditado, uma dorinha só não faz verão? Ela é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Você sozinho, você não vai conseguir socorrer. Você é uma peça nesse processo de salvar vidas. Certo? Mas você sozinho, você não vai conseguir salvar essa vida. Então, a primeira coisa é ligar no 192. Por quê? Enquanto você vai falando com o médico regulador, a ambulância já está deslocando para vir até você. Então, aquele exemplo que nós pontuamos agora há pouco da médica Nájila, que fez a videochamada e foi orientando, né, o cidadão a prestar primeiros socorros, a USA, que é a UTI móvel do SAMU, ela já estava em deslocamento. Certo? Então, o que a médica estava fazendo ali? Ela estava orientando a população a prestar os primeiros socorros exatamente para que fosse aproveitado o que nós chamamos de minutos de ouro. É o minuto entre a vida e a morte. Então, para que não se perdesse esse minuto. Então, ela orientou a população, mas, enquanto isso, a unidade já estava em deslocamento. Então, Alex, é interessante a gente pensar novamente na história da gestão. Isso é a gestão da clínica. Se a gente não organiza os protocolos, se a gente não faz de acordo com o que é necessário ser feito, se a gente faz sem seguir todos os padrões, a gente não vai ter êxito. Então, é isso que a Sani está colocando. Antes de tudo, para todo cidadão, eu preciso lembrar,
qual que é a primeira etapa? Eu estou sozinho? Não, nós somos 3, então vamos dividir? Vamos fazer um plano aqui, né? Acabou de cair, você liga e eu vou começar a fazer massagem. Não, eu estou sozinho? Significa que eu inicio a ligação, faço a conversa, recebo orientação e daí vou agir até a chegada. E é muito interessante porque a gente às vezes pensa que para salvar uma vida eu preciso de grandes tecnologias. Como que eu vou fazer? Eu não tenho equipamento. Então tem que lembrar, primeiro ponto sou eu. Quem vai salvar essa vida sou eu. Para salvar, eu ligo. Primeiro, sem tecnologia baratinha, é universal. Todo mundo com um celular ou um telefone na mão consegue ligar 192 ou 193. E é uma ligação gratuita. É uma ligação gratuita, pouca tecnologia. Próxima etapa, massagem. Eu e a vítima vamos realizar aquele procedimento orientado ou empírico, mas sabendo que é importante manter a frequência. Se a população entende isso, se uma criança entende isso, se uma pessoa que mora com um idoso entende isso, nós vamos ter um bom resultado, mas seguindo os protocolos. E o protocolo inicial, proteger quem está fazendo, né? Até porque a gente precisa pensar que isso acontece em uma via pública, eu deixo a moto aqui e vou correr para socorrer e vou atravessar a rua porque eu vi uma pessoa caindo e esqueço de mim, atravesso na frente de um carro e transformo na próxima vítima. Então, essa é a primeira lição. Como que está o cenário para que eu possa realizar esse socorro? Até porque a gente tem várias situações, né, que fazem com que eu encontre com uma pessoa, uma vítima no chão. É um choque? Ela caiu da própria altura? Ela teve um mal súbito? Então, primeira coisa, antes de colocar a mão na vítima, eu olhei. O que foi que aconteceu nesse cenário? Tem um fio ali, pronto, não vou colocar a mão. Eu vou ligar para o 192, vou desligar a fonte de energia, porque senão vão ser 2 vítimas. E esse é a primeira tarefa que qualquer pessoa precisa ter. Antes de saber, olha, eu vou salvar aquela vida, como que está esse cenário? E depois, as próximas etapas, né? O que Olha o procedimento. Vou ligar, vou pedir apoio, vou chamar o vizinho, fiz as etapas. E aí eu vou iniciar a reanimação cardiopulmonar propriamente dita. Perfeito. Foi até bom você falar essa questão de fios aí, porque tá um absurdo aqui em Goiânia e região, né, gente? O tanto de fio. Eu tenho olhado ultimamente, esses dias até na porta da academia, tava saindo eu e meu filho, e o jovem, né, ele é muito distraído. Eu, de longe, eu vi que o fio estava caindo. Ele passou isso aqui. Eu não, era um cabo de aço. Eu não sei se era um fio energizado ou não, nem a gente sabe. Mas eu passei lá hoje pela manhã, isso já deve ter quase uma semana. O fio estava caído lá. Goiânia está tendo muitos acidentes assim no Brasil também. Eu sei que não é muito, mas dá para a gente passar uma orientação, né? Para que se acontecer um caso desse, né? Esses tempos atrás, a gente teve em Goiânia aqui uma jovem que morreu e a pessoa que tentou salvar, parece que teve um problema também, quase morreu, né? Então, qual a orientação? Vamos falar de cada caso, né? Assim, vamos começar com essa questão do choque, depois a gente fala até do acidente de moto. Qual a orientação para tentar um socorro ali? Você viu que você deu um exemplo, e esse exemplo tem tudo a ver com gestão, né? Quando você está caminhando em uma cidade e você tem fios numa altura que não é segura, isso é uma falha da gestão. Sim. Porque se é um fio energizado, principalmente de uma rede elétrica pública, como que nós vamos desligar ele? Porque se a gestão foi falha lá no seu domicílio, foi lá na sua casa que você deixou um fio energizado desencapado, né? E acabou o indivíduo tomando choque, uma tomada que está mal instalada, que está dando mau contato, acabou o indivíduo tomando choque, também foi uma falha de gestão em domicílio, mas você tem possibilidade de correr e desligar o padrão, porque a primeira coisa, em uma situação de choque, nós precisamos desligar, desativar a rede elétrica. Agora, quando nós estamos falando de uma via pública com essa possibilidade de alguém tomar um choque, né, de uma rede elétrica de alta tensão, se torna muito difícil, né, desligar. Então, qualquer um que for socorrer esse indivíduo, ele está se colocando em risco. E na urgência e emergência, nós aprendemos. Primeiro deve garantir o socorro, a segurança, primeiro deve garantir a segurança do socorrista.
Então, o primeiro socorrista, ele precisa estar em segurança para ele socorrer, para que ele não se torne mais uma vítima. Então, quando você deu esse exemplo triste, né, que aconteceu em Goiânia, de uma pessoa que levou choque em uma via pública, e que alguém foi socorrer e se tornou uma vítima também, nós temos a falha da gestão e nós temos a falha daquele indivíduo que queria socorrer, mas não garantiu a segurança dele. Portanto, ao invés de ser uma vítima, passou a ser 2 vítimas. Então, para socorrer, como a Patrícia pontuou, nós precisamos primeiro analisar a cena, garantir que aquela cena é segura. Então, eu posso entrar para socorrer. Porque se ela não é segura, então eu preciso acionar quem vai garantir a segurança da cena. Né? Então, é preciso acionar 192, acionar 193, né? E acionar 190, quem vai acionar o serviço adequado para desligar aquela determinada rede, para então entrar na cena e prestar o socorro. Então, não é só correr, é socorrer, né? A gente já viveu cenas muito interessantes, né? A gente atuando dentro de unidades, às vezes vem as pessoas correndo mesmo, e tem um vômito no chão, escorrega, cai, tem mais uma vítima, né? Então, assim, a gente precisa ter muita tranquilidade, né? A cena do atendimento de urgência, ela, lá na televisão, ela tem uma característica, mas a equipe de atendimento de urgência, ela precisa ter muita tranquilidade, né? Eu falo que é a equipe mais tranquila, ela não pode ser a equipe ansiosa, ela não pode ser aquela equipe que fala assim, eu cheguei e resolvi. Ela tem que ser uma equipe que pensa, né? E ela precisa beber da literatura, daquilo que tem de mais novo, para que ela seja efetiva, porque senão a gente faz só cena. E isso é muito sério, né? Então, é muito importante que a gente esteja muito bem preparado, muito bem treinado, para que a gente garanta resultados, né? Quando, há muitos anos atrás, eu vivenciei uma situação, eu trabalhava numa unidade de saúde, na época no Guanabara, e um paciente aguardando meu atendimento, falando comigo, de repente ele entrou em parada cardiorrespiratória. Naquela época, nós não tínhamos nenhuma estrutura sofisticada, nós não tínhamos equipamento, então nós trabalhamos com o pedido do socorro, né, e a massagem cardíaca, nós éramos enfermeiros e médicos. Quando o bombeiro chegou, colocamos o paciente, na época eu não tinha o SAMU ainda, colocamos o paciente na ambulância, seguimos fazendo massagem. E eu falo que assim, é uma das cenas mais bonitas que eu já vi na minha vida, porque o paciente voltou e o olho dele era lindo quando a gente olhava aquele olho, né, aquela pupila enorme, de repente o paciente volta e aquele olho dele era azul. Eu falo que é o olho mais bonito que eu já vi na minha vida, porque eu olhava fazendo massagem e era um paciente, de repente aquele paciente quando volta tem uma outra cara. Então, essa tecnologia, essa utilização daquilo que é efetivo, né, realmente dá resposta. E a gente já viu muita gente ir lá do outro lado e voltar fazendo algo com pouca tecnologia, sem respirador, sem ambu, sem laringo, sem um monte de coisas, mas fazendo aquilo que era efetivo. Então, é importante para nós sabermos fazer e fazer, né, pensando que as nossas tecnologias, e eu volto lá um pouquinho na humanização, se colocando no lugar do outro, fazendo aquilo que realmente precisa ser feito, sem as danadas das grandes tecnologias, a gente consegue retomar vidas, né? Vidas extremamente importantes. Eu já presenciei muitos milagres, né? A enfermagem me proporcionou isso, presenciar milagres. Situações a qual nós chegávamos e achávamos que era incompatível com a vida, mas ao executar a técnica, o conhecimento humano adequado, né? Ver aquele indivíduo realmente saindo daquela situação de possibilidade de diagnóstico, de óbito, né, do pior prognóstico para o melhor prognóstico, né, o indivíduo realmente sobrevivendo. Então, eu costumo dizer que a enfermagem, ela me proporciona ser instrumento das mãos de Deus, né? Então, assim, Deus nos usa, né? Lógico que nós buscamos o conhecimento e o controle emocional, ele é essencial, e a fé, né, e acreditar que vai dar certo. Existe possibilidade que vai dar certo. E é importante lembrar que a gente, em urgência e emergência, a gente lida com o risco iminente de morte, mas a gente lida também com situações que levam a sequelas. Uhum. E é muito importante a gente lembrar que um dos grandes problemas que a gente hoje tem é a queda.
a queda no idoso, Sim. a queda no jovem, né? Que acontecem fraturas e que se a gente não sabe levantar ou dar o primeiro socorro para aquela pessoa, a gente pode causar danos. E nós também precisamos atuar nisso, evitar pioras, né? Que às vezes, não vai morrer. Então vamos aqui, põe no carro, pega de qualquer jeito e sai correndo, né? Então não é isso. É importante também que a gente seja efetivo naquilo que pode causar outros prejuízos, né? Que a nossa atuação, ela não é só para evitar a morte, mas é que evitar sequelas e prejuízos maiores à vida. Perfeito. E para ser bem claro para as pessoas que estão nos acompanhando, se uma pessoa, você falou da queda, né? A pessoa caiu da própria altura, teve alguma suspeita de lesão na cabeça ou em outra parte do corpo, uma pessoa que sofreu um acidente de moto, tem uma suspeita de traumatismo craniano, tem uma máxima que fala, não toque no paciente, deixa ali. Ainda vale essa máxima? Sim, ainda vale, né? Porque nós precisamos pensar nas lesões que podem ser agravadas devido ao socorro que não é adequado. Então, quando nós falamos de queda, nós precisamos falar de proteção da coluna cervical. Então, mesmo uma queda da própria altura, é necessário proteger a coluna cervical. E aí, por esse motivo, é importante acionar o 192 para que a regulação médica possa estar te orientando enquanto, né, o serviço de ambulância vá até a vítima para socorrê-lo, entendeu? Porque é preciso proteger a coluna cervical. Então, quando você fala, por exemplo, num trauma automobilístico, né, um acidente de moto, aquele indivíduo está com capacete. Existe uma técnica adequada de tirar o capacete para não correr o risco de trazer uma piora de uma provável lesão cervical que possa ter ocorrido naquele momento que aquele indivíduo sofreu o trauma, certo? Então, o colar cervical ele é importante, mas em primeiros socorros a gente até ensina ao indivíduo poder, não é, como é que eu vou falar? Para fazer, para retirar o capacete? Não, é para retirar o capacete, mas também para improvisar um colar cervical, certo? Então, existe também nos primeiros socorros a técnica que a gente utiliza um boné e faz o boné se tornar um colar cervical, uma chinela havaiana e nós faz vamos a chinela... ter o vídeo também desse aí também, Sânia? Vamos fazer o vídeo. E faz a chinela também se tornar, certo? Um colar cervical. Um pedaço de papelão faz ele se tornar um colar cervical. Porque às vezes não acontece na cidade, acontece na fazenda, uma queda de cavalo, né? Isso. Já aconteceu comigo em uma viagem que nós estávamos fazendo para Bahia, e aí foi um carro que capotou, né? E aí no momento que nós chegamos, realmente a vítima estava no local de risco e era difícil, o tempo que ia demorar para a ambulância chegar do SAMU era um tempo considerável. E aí eu estava lá, e aí, como eu te disse, nós somos líderes. Nós, profissionais da saúde, nós somos líderes. Então, com a minha liderança, nós improvisamos os primeiros socorros. Não tinha prancha, mas tinha aquela parte do capô do carro, da parte de trás do carro, né? Que era rígida e que se tornou uma prancha rígida, né? Então não tinha colar cervical, mas tinha o boné do curioso que nós pegamos, improvisamos e fizemos o colar cervical. Então a gente tirou aquele indivíduo do ambiente de risco ali, que era um matagal, trouxemos para um local de maior segurança até a chegada do serviço do SAMU, e a qual foi elogiada. A equipe do SAMU chegou e ainda falou como é que vocês conseguiram, quem é que sabia fazer. Então nós profissionais da saúde somos líderes, nós precisamos exercer essa liderança a favor da população. Gente, eu já não estou achando que Lei Lucas e outras é suficiente, não. Tinha que ser obrigatório. Na minha opinião... Não acha? Tinha que ser obrigatório. Então, assim, primeiros socorros, obrigatórios. Todas as crianças passam por capacitação. Isso aprende na escola. Exatamente. Né? Há muitos anos atrás, eu recebi na minha casa uma menina canadense. Ela tinha 18 anos e ela veio fazer intercâmbio e ficou na minha casa durante um ano. E a gente também teve uma história de um acidente em águas rasas. Um dos colegas pulou e teve uma lesão. E naquele momento ela dizia, não façam, não toquem, façam isso. E a gente, infelizmente, os colegas não conseguiram fazer aquilo que era necessário. Mas ela já dizia todo o protocolo que a gente precisava fazer. A menina veio do Canadá, então assim, isso já era política
pública na educação lá já há quantos anos. É algo que a gente também precisa lutar para que nós, enfermeiros, estejamos dentro das salas de aula como formadores das crianças nessas políticas. Porque essa criança pode nos salvar. E pensando ainda que nós vamos envelhecer, né? Essas crianças precisam daqui a pouco viraram adolescentes e estar preparados para cuidar de nós. O fato é que primeiros socorros deveria ser uma disciplina escolar, né? Então, ela deveria existir lá na nossa formação escolar infantil, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio e até na nossa vida acadêmica. Todas as áreas, né? Porque... Vai tirar uma carteira, é obrigatório ter o curso de primeiro socorro sério, né? Tem tanta besteira, mas um curso sério de primeiro socorro, vai fazer isso. Reduziria muito, né, gente? Reduziria. E lembrar que primeiro socorro você precisa constantemente estar ocorrendo a educação permanente. Ela precisa acontecer constantemente. Porque ela tem que ser continuada. É ciência, né? Evolui também, né? Eu lembro quando a gente era obrigado a ter uma caixinha de primeiro socorro dentro dos carros. Fazia parte da legislação. Mas era muito incipiente. Era algo que, assim, todo mundo teve que comprar aquela caixinha branquinha com um sinalzinho vermelho, com álcool, gás, mas isso não é suficiente. Não. Porque se eu uso também de forma inadequada, eu vou lá numa ferida aberta, coloco um álcool, ou se eu não sei, isso não vai resolver. Então, ainda bem que tiraram isso da cena. Sim. Mas é muito mais. Sim. A gente precisa formar as pessoas para que façam essa assistência. Eu tenho certeza que quem fez essa legislação aí não deve ser profissional da área da saúde. Era comércio, né? Ou político lá. Bom, gente, nossa, eu tô aprendendo muito e eu queria saber de vocês, né? O recado que vocês dão para a sociedade, o que mais na área da urgência e emergência, né? A gente pode dizer aqui, né? Tem tanta coisa, facada, Deus livre, tiro, né? Mas o que a gente poderia acrescentar mais? Porque qualquer educação, ela é importante. Nessa área, então, significa vida, né? Exatamente, né? Na urgência e emergência significa vida. Mas eu creio que nós precisamos dizer para a população é que nós, profissionais da saúde, não somos inimigos, nós somos amigos da população. Então, a população precisa nos ver como parte desse processo valioso que é salvar vidas. Né? Um equipamento, ele não salva vidas sozinho. É preciso o profissional da saúde atuante com anos de investimento em educação, em formação, para que ele possa realmente favorecer a esse processo de salvar a vida do seu ente querido. Então, a população precisa entender que, nesse momento, o profissional da saúde, ele precisa ter controle emocional. É fundamental o profissional da saúde ter controle emocional. Ele precisa ter raciocínio clínico e lógico para que ele possa realmente fazer a diferença entre a vida e a morte daquele ente querido que ele está, então, ali socorrendo, certo? Então, a população precisa respeitar e reconhecer o valor do profissional da saúde. Então, quando você, logo no início, disse do político que entra e faz a filmagem, é puro sensacionalismo, é fazendo cena. Se nós temos um momento de descanso, é porque é lei, está na legislação, são 12 horas de trabalho. Em 12 horas de trabalho existe o tempo de descanso. E se aquele candidato ou aquele político já em exercício, ele acha que tem falha, então ele precisa seriamente sentar com seus gestores para que possa organizar protocolos e leis que venham a favorecer a população. Não é uma filmagem, um sensacionalismo que vai trazer mudança dentro da saúde. Então, a população precisa entender que nós somos seres humanos, certo? Que temos os nossos limites, temos os nossos horários, mas dentro da urgência e emergência existe o quê? Os revezamentos, né? Então, não vai todo mundo descansar ao mesmo tempo, né? Então, existe o tempo legal de descanso que está na lei, mas que outros ficam atendendo. Existe o tempo de alimentação, mas que outros ficam atendendo. E acreditem, normalmente a gente nem tira 1 hora de almoço, é menos. Muitas vezes a gente alimenta em pé, certo? Porque precisa voltar para aquele cenário, que é o cenário de realmente salvar vidas. Então, a população, tendo essa percepção dessa necessidade e de valorizar esse profissional, portanto, os nossos gestores políticos também os terão. E aí nós teremos o quê? Uma remuneração mais justa, uma carga horária de trabalho também mais justa. Quando nós da enfermagem lutamos pelas 30 horas de trabalho, é porque 44 horas de trabalho é exaustivo, é desumano, certo? E aí nós lutamos por 30 horas de trabalho, para que venhamos a trabalhar no plantão o quê? Pelo menos um dia sim, 2 não. 12 horas de trabalho, 24 horas
48 horas de descanso, e aí as outras 12 horas volta de forma revigorada. Mas esse profissional da saúde ele vai ter mais do que um emprego. Nós só temos mais do que um emprego porque somos mal remunerados. Se nós formos bem remunerados, nós não teremos mais do que um emprego. Né? Ninguém quer trabalhar em 2, 3, 4 empregos. Trabalhamos porque temos família e precisamos sustentar nossos familiares. Então, a valorização do profissional da saúde ela é extremamente importante. E essa valorização ela tem que surgir da população. A população precisa entender que esses heróis, que foram os heróis da pandemia... Eu ia falar isso agora. Né? Precisam... Que foram os heróis da pandemia, mas que são heróis no dia a dia. Todos os dias nós lutamos para salvar vidas. Nós deixamos nossos familiares e lutamos para salvar vidas. Nós deixamos de nos alimentar porque nós precisamos salvar vidas. Né? Então, eles precisam ser reconhecidos e valorizados. Precisam de aplausos, mas precisam de reconhecimento. E o reconhecimento vem da população nos reconhecendo e cobrando dos políticos. E dizendo, saúde e educação é essencial. Todas as profissões são essenciais, mas quando nós falamos de saúde e educação, são pilares a qual a política precisa melhorar. E qualquer país sério não pode abrir mão de forma alguma, né? Não. A gente já passou da hora de entender isso. Nós já não somos uma sociedade tão novinha, igual a gente falava um tempo atrás, né? E você, Patrícia, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Algum recado? Não faça isso, não faça aquilo. Então, é muito importante a gente lembrar que todos nós vivemos em iminente risco, né? Vários fatores dentro da nossa casa, na rua, eles nos levam a risco. A gente que tem criança, né? Eu penso que criança é a linha mais fina entre a vida e a morte, né? Um balde de água, um lugar que leva um piso escorregadio, tudo pode levar a risco de uma criança. E a gente levar à morte. Então, nós enfermeiros, às vezes a gente está aqui no nosso horário de descanso e fala, meu Deus, tem um balde. Meu Deus, pode acontecer isso. E o quanto nós somos pouco valorizados nessa nossa atuação. Então, é importante, como a Sani disse, que os políticos, que as autoridades entendam, né, que 44 horas semanais é desumano, né, para qualquer trabalhador. Para qualquer trabalhador, hoje nós estamos aí discutindo a mudança dessa escala 6x1, 5x1. A enfermagem é 1x1. Eu trabalho um dia e descanso o outro, 44 horas. Que hora que eu tenho lazer? Que hora que eu tenho para cuidar da minha família? Então, é importante que as pessoas entendam que nós, da enfermagem, somos pessoas humanas que se dedicam a cuidar das vidas, que se preocupa, que planeja a vida dos outros e que para isso precisa ser valorizado. Então, nossa bandeira é a valorização, é a busca pela valorização da enfermagem. Não adianta a gente estar preparado se a gente não tem a valorização através da sociedade e através das políticas públicas. Perfeito. E o profissional de saúde mal remunerado e com descanso abaixo é o mesmo profissional que vai cuidar, né, de você, vai trocar o soro do seu filho, vai fazer a medicação da sua filha. E isso é uma coisa muito séria que às vezes os políticos com certeza não pensam, e a sociedade brasileira também tem que dar um olhar melhor para isso. Pessoal, adorei, gostei muito. Podem deixar que as redes sociais de vocês vão estar aqui também embaixo, mas se quiser falar agora também é o momento. Agradecer a presença de vocês, convidar para estar nessa trajetória que é o Saúde em Evidência. Como eu falei, né, começou de uma maneira tímida e vai indo aí alçar voos, que o nosso projeto agora é lançar o Saúde em Evidência TV, né? Convidar vocês a estar presente, já convidei a Sani Off, agora convido você também, Patrícia. Quiser mandar artigo pra gente, quiser ser colunista, a gente tem vários colunistas, né? O Rafa, que está ali do lado, que também é host aqui, ele que cuida dessa parte de colunistas, né? A gente vai trazer essa informação, né? Essa missão tão importante que é jogar luz à informação sobre saúde nas redes sociais, né? A gente vê tanta informação errada, mal feita aí, e aqui é um lugar onde as pessoas podem vir e beber água limpa, eu sempre digo isso. Agradecer a presença de vocês. E muito obrigada pelo convite.
Tá Estamos ótimo. sempre à disposição. Eu agradeço o convite e minha rede social é Enfermeira Sânia Oficial. Peço para os telespectadores me seguir e vou estar compartilhando com você os vídeos a qual a gente grava buscando orientar a população quanto aos primeiros socorros. Perfeito, já vai estar nos cortes aqui. Muito obrigada. Obrigado vocês. Pessoal, muito obrigado por seguir a gente até agora e fique de olho que tem muitas novidades por aí. Até a próxima.